Olá, seja bem-vindo. Você está aqui no canal Cristão em Questão. Quem vos fala aqui é o presbítero Justino Barbosa. Que Deus em Cristo possa nos abençoar nessa ocasião. Irmãos, estaremos abordando um tema bastante interessante e polêmico da Palavra de Deus, cujo tema é: devemos agradar unicamente a Deus e não aos homens? Ou devemos agradar a ambos? É um tema interrogativo, porque há pessoas que dizem em nosso tempo da seguinte maneira: o que importa é o que Deus pensa de mim, o que importa é a minha fé para com Deus, e não o que o homem pensa de mim. Mas o que a Bíblia Sagrada nos diz acerca disso? Eu quero tomar por base a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14, para que nós possamos estar estudando, meditando acerca desse assunto. Que Deus em Cristo possa nos esclarecer por intermédio da sua palavra nessa ocasião. Romanos capítulo 14, irmãos. Versículos 2, 3 e etc. Olha o que diz o versículo 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, versículo 3. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. É importante, irmãos, nós enfatizarmos que quando a questão é consciência, nem toda consciência é igual, mas há uma diversidade quando o assunto é consciência. Nem toda consciência funciona da mesma maneira. É como o paladar. Paladar é onde nós sentimos o gosto dos alimentos. Falando de uma maneira bem clara, o nosso paladar, a nossa boca, por onde nós provamos os alimentos e dizemos se é bom ou ruim. E nem todo paladar funciona da mesma maneira. Por exemplo, há coisas que eu gosto, que você não vai gostar. Há comidas que você gosta que eu não vou gostar. Então o paladar ele não funciona da mesma maneira. Da mesma forma é a consciência. A nossa consciência não funciona, toda a consciência não funciona da mesma maneira. Por exemplo, tem muita coisa que para mim pode ser pecado, mas para você não. Tem muitas coisas que eu vou aprovar e você vai reprovar. E tem muitas coisas que você vai aprovar e eu vou reprovar. É a consciência. A consciência é aquilo que avalia o que é certo e o que é errado. Todos nós temos uma consciência. E essa consciência é que cria as diferenças, as dúvidas, as questões dentro da igreja. Existiam essas questões também dentro da igreja na época de Paulo. Quando a Bíblia diz assim: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Questões de consciência. É importante ressaltarmos aqui, frisarmos que a igreja na época de Paulo, no contexto no que Paulo pregou, era composta de judeus e gentios. Judeus tendo a sua cultura própria e gentios tendo a sua própria cultura, ambos de cultura diferente. Mas todos esses dois povos faziam parte de uma igreja. E por esses dois povos ter cultura diferente, era inevitável que viesse algumas questões, algumas diferenças. Por exemplo, para um judeu, ele fazia distinção de alimentos. Mas para os gentios, que não era naturalizado com a lei de Deus, ele comia de tudo. Para os judeus, comer certos tipos de alimento o tornavam impuro. Questões de consciência. Para o judeu, na consciência do judeu, comer certos tipos de alimento o tornaria impuro. Mas na consciência do gentio, ele podia comer todo tipo de alimento. É isso que Paulo está dizendo aqui. Um crê, consciência, que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Versículo 3. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Deus acolheu a ambos, tanto o judeu que não come, como o gentio que come. Versículo 7. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo.
É importante nós enfatizarmos isso, que nenhum de nós vive para si mesmo, mas nós vivemos para Cristo. Nós não vivemos para agradar a si próprio, mas a Deus, acima de tudo. Versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo aos vossos irmãos. Há essa responsabilidade diante de cada um de nós, irmãos, de não pôr escândalo ou tropeço a nenhum dos nossos irmãos. Principalmente aqueles que são fracos na fé, que Paulo chama de fraco na fé. E Paulo diz aqui, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Versículo 14. Eu sei e estou persuadido, isso aqui é a consciência de Paulo diante de Deus, no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa de si mesma é impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Para aquele que considera certo alimento impuro, na sua consciência aquele alimento já está impuro, se ele comer, ele vai estar pecando contra a sua própria consciência. Por quê? Porque na sua consciência ele já determinou que aquele tipo de alimento é impuro. Então ele não pode comer, porque estará pecando contra a sua própria consciência. Para aquele que assim considera, para esse é impura. Versículo 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. É interessante, irmãos, esse versículo que Paulo está dizendo. Se por causa da tua comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor. A base da caminhada desse tipo de crente não é o amor, mas é o egoísmo. O que Paulo nos ensina, irmãos, é que nós devemos limitar a nossa própria liberdade. Paulo diz, posso todas as coisas, mas nem todas convêm. Posso todas as coisas, mas nem todas edificam. Quando Paulo está falando nem todas edificam, não é somente a si próprio, mas também aquelas pessoas que estão em nossa volta, as pessoas que estão nos vendo. Se aquilo que eu faço não edifica a mim e nem não edifica também quem está próximo de mim, quem está me vendo, então eu já não estou agindo segundo a lei do amor e da caridade. Se aquilo que eu faço escandaliza ou entristece alguém, então eu já não estou andando segundo o amor fraternal, porque eu estou pensando somente em mim, eu estou agindo por interesses egoístas, pensando unicamente em mim. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, se as minhas atitudes estão entristecendo alguém, estão deixando alguém que é fraco na fé desfalecer, então eu estou pecando já. A minha liberdade está fazendo com que outras pessoas pequem. E liberdade que faz com que outras pessoas pequem, essa liberdade não é de Cristo. Então nós temos que nos autolimitar, limitar nossa própria liberdade em Cristo por amor ao próximo. Isso se chama abnegação. Paulo também fez isso. Quando Paulo diz assim, sendo livre para com todos, me fiz servo de todos. Para o judeu me fiz como judeu, para o que estava debaixo da lei como se estivesse debaixo da lei, para os fracos me fiz como fraco. Então Paulo ele respeitou isso, respeitou a consciência de cada pessoa, para não pecar contra o seu semelhante. Se por causa da tua comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Eu estou assassinando a fé de alguém por causa dos meus atos egoístas, porque eu estou pensando unicamente em mim. Por isso que tudo que a gente fazer, a gente tem que pensar, vai edificar quem está me vendo? Porque há pessoas que em nosso tempo que se declaram cristão, que estão indo para a praia, mulheres que estão indo para a praia seminua, de biquíni, de sutiã, homens que estão de sunga na praia, homens que se declaram homem de Deus, profetas, líderes de igreja. Você que está fazendo esse tipo de prática, você está pensando unicamente em você, mas você não está representando somente você, você carrega sobre si o nome de Cristo. Isso pesa muito, porque todos os nossos atos não cairão somente sobre nós, mas as pessoas irão questionar a nossa fé, o nosso Deus. E tem pessoas que são mais radicais, que elas sempre generalizam. Ah, esses crentes são tudo assim. Todos esses crentes são assim, ó.
Então ela não vai colocar somente uma pessoa, ela vai generalizar, colocar todos no mesmo barco. Então nós devemos questionar os nossos atos, aquilo que fazemos. Se o que eu faço não edifica quem está perto de mim, então eu vou deixar de fazer, porque não está edificando nem a mim, nem quem está perto de mim. Se algum irmão me vê na rua bebendo, ou algum irmão fraco na fé me vê na roda dos escarnecedores, ele vai enfraquecer, porque ele vai tentar fazer a mesma coisa e a sua consciência fraca irá lhe acusar e ele estará pecando contra a sua própria consciência, estará caindo da fé. Versículo 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paulo deixa bem claro isso, que o reino de Deus não é comida nem bebida. Versículo 18, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que deste modo serve a Cristo, que modo? Não buscando seus próprios interesses egoístas, mas respeitando a consciência do próximo. A consciência fraca de quem está próximo de mim, quem é fraco na fé. Quem serve desta maneira, com base no amor fraternal, ele é agradável a Deus e aprovado pelos homens, porque ele não está escandalizando em nada. Versículo 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Sigamos as coisas que proporcionam a paz entre os irmãos e edificação, crescimento. Não aquilo que produz escândalo, questões, dúvidas. Versículo 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Há pessoas que elas destroem a fé das pessoas por coisas pequenas. No caso aqui, eles estavam destruindo a obra de Deus, que era a vida do próprio irmão que tinha acabado de aceitar a fé. Estava em construção a sua fé. Esses irmãos que se consideravam mais maduros estavam destruindo a obra de Deus na vida do irmão. Por quê? Por causa de comida. E existem pessoas em nossos tempos que agem dessa seguinte maneira. Elas destroem a obra de Deus por coisas pequenas, dando mau exemplo, andando de qualquer forma na presença de Deus e destruindo a fé, a obra de Deus na vida de irmãos que estão começando agora na fé, estão iniciando agora na fé. Olha o versículo 21 para fechar. É bom não comer carne e nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, irmãos, tudo aquilo que faz com que o meu irmão se escandalize, se enfraqueça ou peque, não é bom eu fazer. Eu tenho que me abster. E é exatamente isso que essas pessoas não têm feito. Têm escandalizado, têm feito pessoas se enfraquecerem na fé, e não têm deixado de praticar o que praticam, mas continuam praticando e assim enfermando as pessoas na fé. As pessoas que têm a consciência fraca, têm a fé iniciante. Glória a Deus. Versículo 15, capítulo 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha só, nós temos Paulo dizendo, nós temos que suportar as debilidades, as fragilidades dos fracos na fé e não agradar a nós mesmos. Essas pessoas, elas agradam a si mesmas, os seus interesses egoístas. Porque o que elas fazem, elas pensam unicamente em si mesmas, não fazem pensando nas outras pessoas que estão lhe vendo, olhando para elas, que têm elas como exemplo, como guias, que têm elas como inspiração. Então você está matando, assassinando pessoas na fé. Versículo 2 do capítulo 15. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo o que é bom para a edificação. Olha só, Paulo está dizendo que nós temos que agradar também o nosso próximo no que é bom para a edificação. Versículo 3, Paulo toma por exemplo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Irmãos, Cristo Jesus, ele não buscou agradar a si mesmo, mas ele negou a si mesmo quando ele se encarnou, se humanizou aqui nessa terra. E Cristo, sendo Deus, ele por um tempo ele viveu como homem. Um bom tempo, boa parte da sua vida terrena, Jesus Cristo ele viveu como homem. Ele se autolimitou, ele não quis usar os seus atributos divinos. Ele negou-se a si mesmo. Por exemplo, quando ele estava no deserto, no capítulo 4 de Lucas,
O diabo lhe faz uma proposta. Se tu é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ora, Jesus Cristo estava 40 dias jejuando. E a Bíblia diz que teve fome. Por que ele não mandou? Ele tinha poder para isso, ele tinha autoridade para isso. Porque ele era Deus. Por que ele não mandou que aquelas pedras se transformassem em pães? Mas por que no capítulo 6 de João, quando ele vê aquela grande multidão, composta de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, quando ele viu aquela grande multidão, diz que estava faminta, e após Jesus ensinar aquela multidão, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para aquela grande multidão. Por que ele multiplicou esses pães para aquela multidão faminta e não transformou aquelas pedras em pães para si mesmo? Porque Jesus ele não buscava os seus próprios interesses, não olhava unicamente para si, mas para os que estavam próximo dele, para os interesses alheios. E é onde as pessoas que se dizem cristãos têm pecado, porque elas dizem dessa maneira: o que importa é Deus, o que importa é o que Deus pensa de mim, não o homem. E assim usam isso como desculpa para andarem de qualquer forma na presença de Deus, para fazer o que querem, e com isso geram escândalos, tropeços e mais tropeços. Mas Paulo usa o próprio Senhor Jesus como exemplo, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Romanos, versículo... Não, na verdade, 1 Coríntios, capítulo 10. Eu não vou esboçar muito, porque o assunto é muito longo. Eu não quero tomar muito tempo. Mas citarei alguns versículos. Os irmãos que estiverem nos acompanhando possam ler com mais calma em casa, meditar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Olha o que Paulo diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o que é de outrem. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas o que é de outrem. A gente tem que pensar em quem está perto de nós, não buscar os nossos próprios interesses, não fazendo coisas que beneficiam somente a mim e podem não beneficiar quem está próximo de mim. Então, Paulo diz, a recomendação paulina é: não busque o seu próprio interesse, sim o que é de outro. Olha o versículo 31. O versículo 31, irmãos, é a base para tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra tem que ser baseado no versículo 31. Olha o que Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Toda a prática cristã que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Mas se o que eu faço escandaliza, se o que eu faço gera escândalo, se o que eu faço gera questionamentos, se o que eu faço está enfraquecendo alguém, então eu não estou fazendo para a glória de Deus. Estou fazendo para os meus próprios interesses egoístas. E tudo que nós fazemos, a base tem que ser isso, para a glória de Deus. Olha o versículo 32, irmãos, é muito forte. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, não somente para os que estão dentro da igreja, mas também para os que estão fora, judeus e gentios. Nós não podemos nos tornar causa de tropeço para essas pessoas, fazendo com que elas não queiram aceitar a nossa fé que nós professamos por causa das nossas más obras e atitudes. Versículo 33. Assim como eu também em tudo procuro ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo também seguia esse exemplo, não buscava os seus próprios interesses, não procurava agradar a si mesmo, mas Paulo buscava os interesses alheios, para que essas mesmas pessoas pudessem ser salvas e não escandalizadas por aquilo que Paulo fazia, pelo seu mau uso da liberdade, como essas pessoas têm feito, mau uso da liberdade cristã, usado a liberdade para dar ocasião à carne, para escandalizar o evangelho de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9.
Olha o que diz, o versículo 9 é muito forte, né? Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Então, se o meu mau uso da liberdade está fazendo com que pessoas tropecem na fé, então estou fazendo mau uso dela. Estou pecando contra Deus e contra o meu semelhante. Versículo 11. E assim, por causa do teu saber, do teu conhecimento, perece o irmão mais fraco, pelo qual Cristo morreu. Versículo 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Como eu já disse, nem toda consciência funciona da mesma forma. Há pessoas que têm uma consciência fraca. Há pessoas que certos tipos de atos, que nós que somos mais fortes na fé, fazermos, elas vão se escandalizar, enfraquecer e tropeçar na fé. E com base nisso, Paulo diz que não buscava os seus próprios interesses, mas o de outro, para não escandalizar. Olha o versículo 13. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Olha o exemplo de Paulo. Se a comida que Paulo comia poderia escandalizar alguém, então Paulo diz que eu nunca mais comerei carne. Para quê? Para não escandalizar o meu próximo. Porque Paulo, a base da caminhada de Paulo era o amor fraternal. Não era interesse próprio, mas o amor fraternal com o seu próximo. Não fazer com que o seu próximo enfraqueça, caia da fé e deixe Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. Paulo está dizendo, irmãos, que não buscava agradar somente a Deus, mas também andar honestamente diante dos homens. Não gerar escândalo diante dos homens. Por quê? Porque Paulo não representava somente Paulo, ele estava representando Jesus Cristo. Paulo se declarava embaixador de Cristo, representante de Cristo na terra. E nós, igreja, nós somos representantes de Cristo na terra, nós estamos representando a Cristo. Ora, se nós somos representantes de Cristo, nós temos que representá-lo bem nessa terra. Mas se aquilo que eu faço está gerando escândalo para o Evangelho, está gerando blasfêmias para o nome de Cristo, eu não estou representando bem a Cristo. Eu estou representando Cristo mal. Então, para essas pessoas que dizem que o que importa é a minha fé para com Deus e não o que o homem pensa de mim, você está errado. Você tem que buscar também agradar a quem está do lado de fora, quem está lhe olhando, lhe vendo, para que essas pessoas também venham querer buscar a mesma fé que nós professamos, o mesmo Deus que nós seguimos e adoramos. Mas o teu exemplo tem deixado pessoas mais distantes de Cristo das tuas práticas. Tome cuidado, você não está agindo conforme a lei do amor fraternal, está pecando. Tanto diante da igreja como diante do mundo que não aceitou a Cristo. E por último, irmãos, o versículo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Olha o que Pedro diz. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Quem é gentios? Gentios era o povo que não fazia parte do povo de Deus. Era o povo de fora. Para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vós as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então nós temos que dar um bom exemplo para os que estão de fora, que não fazem parte ainda do povo de Deus, para que eles, por intermédio dos nossos bons exemplos, das nossas boas obras, venham a glorificar a Deus Pai e venham também a professar a nossa mesma fé. Então, isso é o que Paulo diz. Glória a Deus. Então, irmãos, concluindo tudo o nosso assunto, a base da nossa caminhada tem que ser o amor fraternal. E tudo que nós fizermos tem que ser baseado no que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Como eu já citei, cito novamente. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se as nossas ações fazem nosso irmão ficar entristecido, então desobedecemos a lei régia do amor e da caridade cristã. Precisamos negar a nós mesmos.
por amor ao nosso próximo, negar as nossas próprias vontades, nossos próprios interesses e agir conforme o amor fraternal. Fazer tudo para a glória de Deus, para que o nome de Cristo seja glorificado nessa terra e não blasfemado. Para que assim o Evangelho venha ganhar mais poder no meio dessa geração incrédula e ímpia, que não crê no nosso Deus, mas que essa geração venha a crer por intermédio das nossas atitudes, do nosso bom exemplo. Devemos ter cuidado para não dizer nem fazer algo que venha a causar o tropeço ou a queda de nosso irmão. Não devemos ofender, entristecer, nem desanimar a fé uns dos outros e a confiança em Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, esse tipo de pensamento de que o que importa é Deus e o homem não importa para mim é errado. Nós temos que nos portar bem diante dos homens e agradar a Deus, porque se nós nos portarmos bem diante de Deus, nós estaremos também servindo bem ao próprio Deus, porque é isso que Deus requer de nós. Que nos portemos bem como luz, como exemplo, com boas obras diante dessa geração. Mas há pessoas que estão usando mal a liberdade, usando a liberdade para se vestirem de qualquer maneira, para escutarem qualquer tipo de música, para irem à praia e exporem seus corpos, para viverem de qualquer maneira, irmãos. E com isto quem perde é só o Evangelho, quem perde é só Jesus, porque o Evangelho vai enfraquecendo. Por quê? Porque essas pessoas vão enfraquecendo, limitando o próprio Evangelho pelas suas más obras, mas que nós possamos atender às demandas da palavra de Deus, tendo um bom exemplo tanto diante de Deus como dos homens, agradando a Deus e agradando também aos homens. Glória a Deus. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, que os irmãos possam estar se inscrevendo no canal e que esse canal possa estar abençoando e edificando a tua fé, a tua vida espiritual, porque esse é o propósito, essa é a meta, edificar pessoas, levar o Evangelho a todas as nações, para que o nome de Cristo seja glorificado nessa terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa lhe abençoar grandemente. Amém.